Olá, muito obrigado você que chegou até aqui às redes sociais do Futebol Globo CBN para acompanhar essa entrevista com o Roberto Natel, que é candidato à presidência do São Paulo pelos próximos 3 anos. A gente combinou tanto com o Natel quanto com o Casares fazer uma entrevista de uns 20 minutos, mais ou menos, com temas comuns a ambos, para o torcedor do São Paulo poder entender melhor o que eles pensam que o time, que o clube precisa para esse próximo período. Natel, primeiramente, muito obrigado por ter atendido a gente. Queria que você falasse, em poucas palavras, primeiramente, o que o São Paulo precisa conquistar com esse próximo presidente. Qual o principal objetivo, caso você seja eleito? Eu que agradeço a oportunidade. Com relação à tua pergunta, o que o São Paulo precisa? De um presidente muito sério, um presidente que vem focar nas dívidas, acabar com as dívidas do São Paulo, um presidente que tenha coragem e use a base, porque o São Paulo tem que ter coerência com a sua administração e colocar de volta no seu rumo, que é o rumo do diferente, do rumo da seriedade, da transparência, da credibilidade. Então, o presidente que assumiu o São Paulo Futebol Clube tem que focar exatamente em deixar um próximo presidente com uma situação muito melhor do que ele está pegando hoje. Hoje, o São Paulo tem como formato de eleição os conselheiros votando para escolher o presidente. Então, tem uma primeira eleição, que os sócios votam nos conselheiros, depois os conselheiros votam no novo presidente. Essa eleição vai acontecer agora no dia 12 de dezembro, no Morumbi. Nessa primeira eleição, o resultado não foi muito favorável para você, né? Foram 74 votos para a chapa do Casares, 26 para a sua. Isso, de alguma forma, já indica que a eleição vai ser mais difícil para você, ou você acha que existe uma possibilidade ainda de ser eleito? Não, a dificuldade existe, é aquilo que eu falo para todos. Eu entrei para ganhar ou perder. Não é porque que eu estou numa dificuldade que eu vou desistir do pleito. Pelo contrário, tiveram muitas pessoas, 40 e poucos por cento dos sócios foi votar no resgate tricolor. Eu tenho que honrar esses votos, sim, porque são pessoas que foram na Assembleia, foram na eleição, e lá eles correram o risco de pegar Covid, se exporam, e aí, de repente, o Roberto vai desistir por causa de uma dificuldade? Não. A dificuldade existe, sim. O Casares está com uma vantagem muito grande, mas eu acredito no São Paulo Futebol Clube, eu acredito no trabalho, então eu vou até o final honrar com todos aqueles que acreditam no Roberto Natel. Você falou de dívidas e o São Paulo tem vivido uma situação muito complicada, né? Nos últimos anos tem acumulado dívidas, nesse ano tem sido assim também, e inclusive o que era esperado ser arrecadado nessa temporada tem sido bem abaixo do que se imaginava. Qual que vai ser a sua forma de atuar para acabar com as dívidas do São Paulo? Para acabar com as dívidas do São Paulo, é aquilo que eu falei para todos. Você tem que ter um presidente que venha para fazer aquilo que o São Paulo precisa, que é não contratar por contratar, é abaixar as despesas do São Paulo. O São Paulo tem uma despesa muito grande. O São Paulo gastou um dinheiro muito grande com software e, de vez de diminuir o número de pessoas, aumentou o número de pessoas. Então, o presidente, para acabar com a sua dívida, ele tem que olhar o São Paulo Futebol Clube, ter coragem de mostrar para a torcida que ele veio, sim, para colocar o São Paulo no seu rumo, aquilo que eu falei para todos e falo para todos, com a credibilidade, com a transparência, com a responsabilidade. Então, a partir do momento que esse presidente chegar e não pensar na sua gestão, e sim pensar no longo prazo para que com o próximo presidente tenha condições de abaixar o próximo presidente conseguir ter uma condição melhor e o outro melhor ainda. Então é isso, o São Paulo precisa ter um presidente que pense na instituição nesse momento. Como vai ser, na verdade, o seu modo de agir com a questão de vendas de jogadores, que é um recurso sempre muito importante e geralmente o clube consegue vender melhor atletas que foram formados na base, porque aí tem toda a questão de direitos econômicos que geralmente pertencem praticamente na totalidade ao clube. Como é que vai ser a tua gestão com relação a isso? São Paulo basicamente todo ano vende alguma promessa. E muitas vezes jogadores que não conseguem nem
marcar a história no clube, né? Pelo menos ter uma identificação maior. Como é que você vai trabalhar isso? Veja, na minha gestão, o primeiro que eu coloquei Marco Aurélio Cunha para ser o diretor de futebol. E aí o que nós estamos alinhados é no seguinte: temos sim que usar os jogadores de base o máximo possível, fazer com que esse jogador de base tenha identidade com o São Paulo Futebol Clube. Quando o São Paulo vender esse garoto teve história, os torcedores vão lembrar dele. O que acontece nos últimos tempos, São Paulo tem vendido muito cedo esses garotos. Aí não pega o valor necessário, acaba vendendo esse garoto e depois traz jogadores acima de 28, 29 anos. Aí que está o grande erro. Você tem que sim usar esses garotos, fazer com que essa vitrine seja muito bom para o São Paulo, para que quando o São Paulo vender esses jogadores, vende com preço muito acima do normal, aquilo que a gente fez com o Lucas no passado e tal. Então, a administração do Roberto seria nesse sentido, usar esses garotos, junto, mesclando com esses jogadores experientes que estão aí hoje no São Paulo Futebol Clube. Aí, na hora oportuna, que você não tem condições de segurar mais esse garoto, porque esse garoto quer ir embora para o exterior, aí sim você vai colocar a venda, vai vender, mas com valor bem acima do que hoje o São Paulo vende seus garotos. E como é que vai ser a integração do futebol da base, a integração Cotia/Barra Funda? Porque o que a gente repara em alguns momentos é que algo que é aplicado em Cotia, tanto na questão de jogo ou comportamento, muitas vezes o treinador que está no time profissional do São Paulo ou o diretor de futebol, ele não tem o mesmo pensamento que Cotia. Como que você vai fazer para essa transição dos garotos de Cotia para Barra Funda não seja tão diferente assim, que seja algo bem mais natural? Veja, o que eu falo na base, a gente precisa fazer com que a base tenha integração com o profissional. Como você vai fazer isso? Você vai usar a base junto, porque o Marco Aurélio vai ser o diretor de toda a categoria de futebol. Eu vou aproximar a base do profissional, ou seja, o time principal vai estar junto com a base. Na minha cabeça, a gente teria que botar o profissional em Cotia, usar a Barra Funda para usar os garotos menores para ficar lá utilizando a Barra Funda. Aí sim você vai fazer com que o principal jogue, quer dizer, a base joga que nem o principal, o técnico do profissional converse com o técnico da base. Aí você vai fazer com que o time da base jogue que nem o time principal. É isso que o São Paulo precisa fazer, mudar isso, aproximar o futebol principal da base. A dúvida que eu tenho com relação a isso, Natel, o São Paulo, nos últimos tempos, não tem conseguido manter um técnico por um período muito longo, né? O Fernando Diniz tem sido um ponto fora da curva por N motivos. Na tua cabeça, então, o ideal é a base jogar igual ao profissional e não o profissional seguir o que é feito na base? A base seguiu o profissional. Essa é a minha opinião, mas quem vai determinar isso é o Marco Aurélio, mas é sem dúvida nenhuma. Você aproximando o profissional da base, o seu técnico de início vai estar conversando com os técnicos da base e aí determinando como que ele quer que aquele jogador jogue. Então, aquele jogador vai estar em contato com o Daniel Alves, com o Hernandes. Então, quando ele entrar no time principal, ele não vai estar nervoso porque está jogando com o Daniel, ele já está convivendo com o Daniel Alves, já está convivendo com o Hernandes. E aí sim, o técnico também, o principal, vai estar tendo reuniões com o da base, porque eles vão estar em contato diário. Aí você faz com que o time da base joga do jeito que o principal está, porque quando você precisar de um jogador da base, ele saberá como jogar no principal, porque ele já está alinhado com o sistema. Eu ia trazer esse outro assunto um pouco mais à frente, mas como a gente já entrou nele, é bom a gente já poder citar. A gente está gravando essa entrevista numa sexta-feira, 11h30 da manhã. Na quinta-feira, o São Paulo ganhou do Goiás, por 3-0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje também é semifinalista da Copa do Brasil. E durante a entrevista coletiva que a gente acompanhou do técnico Fernando Diniz,
ele procurou exaltar muito o trabalho dos diretores de futebol, né? Tanto do Raí quanto do Pássaro, citou também o Chapecó e falou que hoje, se o São Paulo também está nessa situação favorável na temporada, foi muito por conta do tempo que ele conseguiu junto com esses diretores. A temporada do futebol ficou totalmente embaralhada por conta da pandemia e só vai acabar agora em fevereiro, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas antes o São Paulo vai trocar de presidente. Você já citou que o Marco Aurélio Cunha vai ser o cara do futebol do São Paulo. Ou seja, a gente pode entender que Raí e Pássaro, assim que terminar o mandato do Leco, eles deixam o clube e o Marco Aurélio assume. Isso serve também para o Fernando Diniz. O que você está imaginando na tua cabeça? Não, o único que sairia assim é o Pássaro, porque o Marco Aurélio estaria assumindo, né? Então o Pássaro teria função naquele momento. O Marco Aurélio conversou muito com o Raí, com o Lugano, né? Então eles estão alinhados nesse sentido. Com relação ao Diniz, é o que eu falo. O Diniz está em primeiro lugar. Alguém tiraria o Diniz? Eu não tiraria o Diniz de forma alguma. Eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande nesse sentido. O futebol é dinâmico e o Diniz tem se demonstrado que está fazendo com que o time venha jogar. Tanto é que faz 15 partidas que o São Paulo não perde. Então, dá condições. O que aconteceu no São Paulo nesses últimos anos é que a diretoria não teve. A culpa foi da diretoria, trocar tantos técnicos, porque jogava a culpa no técnico e, na verdade, a culpa era da diretoria. É isso que eu acho, na minha opinião. Diniz fica assim, está se demonstrando o time em primeiro lugar do brasileiro, então tem que manter. Agora vamos partir para um outro assunto, Natel, que é com relação a relações. O São Paulo, em alguns determinados momentos, já recorreu a empresários para contratar jogadores, até pedindo dinheiro emprestado para esses empresários. E em um determinado momento também teve muitos jogadores de um mesmo empresário dentro do clube. Como é que vai ser a tua relação com estes empresários e se você pediria dinheiro para ajudar a contratar um jogador? Não, não pediria, não. Eu acho que o São Paulo tem que ter um distanciamento muito grande com relação a isso. O São Paulo tem que ter responsabilidade. Nesses últimos anos, o São Paulo tem pago muita comissão, né? Isso aí está um grande erro também com relação ao São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem que ter um distanciamento nesse sentido. O São Paulo tem que andar pelas suas próprias pernas. Então, não concordo com esse empréstimo em cima de empresário em cima do São Paulo, não, está errado, erradíssimo. E ainda com relação a relações, queria falar sobre torcedores organizados. Como que vai ser a tua relação com as organizadas? O clube vai ajudar esses torcedores com ingresso, ônibus, viagem? Como é que vai ser a relação, por exemplo, nos desfiles de carnaval? A gente sabe que o São Paulo tem uma torcida que tem um carnaval importante. Olha, eu sempre tive um relacionamento com as torcidas, nem tão próximo, nem tão distante, né? Eu acho que nesse momento o presidente tem que focar no futebol, tem que focar nas despesas do São Paulo Futebol Clube. A torcida, ela tem o seu recurso, ela sabe usar o seu recurso. Eu acho que nesse momento o presidente que assumir tem que sim focar naquilo que eu falei, tem que ser uma pessoa que tenha coragem de falar e para acertar a situação de São Paulo, e é isso que eu vou fazer. Com relação agora ao marketing, que sempre é uma saída para conquistar recursos financeiros, mas provavelmente o próximo presidente do São Paulo ainda vai encontrar um clube que não vai ter torcida nos estádios, pelo menos a gente não sabe ainda, não existe uma previsão de quando o público volta para os estádios. Como que o marketing pode ajudar o São Paulo a conseguir mais dinheiro e o que você mudaria no que é feito de marketing até agora no São Paulo? Primeira coisa é você colocar um diretor de marketing, realmente um diretor de marketing. O São Paulo hoje não tem um diretor de marketing, tanto é que ele falou que não era, ele nunca foi diretor de marketing, ele era o gerente de basquete do Pinheiros, então você tem que trazer um grande profissional de marketing e focar no sentido, você dá condições para o trabalho dele, e essas condições você tem que cobrar, você tem que dar a diretriz e cobrar.
o que não tem acontecido no São Paulo Futebol Clube nos últimos anos. Então, a tranquilidade minha com relação ao marketing, ao sócio-torcedor, ao financeiro, tudo, é que o São Paulo deixou de ter aquilo que ele, quando fez o Estatuto Novo, prometeu fazer, que era colocar executivos com meritocracia. Então, eu vou colocar executivos com meritocracia e eu tenho certeza que o marketing vai subir, porque o São Paulo vai ficar focado nos esportes e não em outras páginas, como nos últimos anos tem acontecido com o São Paulo. E a relação com o sócio-torcedor, talvez a principal reclamação do torcedor hoje é a compra de ingressos, acesso ao estádio. O que dá para mudar? O que dá para melhorar? O São Paulo pode tomar para si o sócio-torcedor e ele mesmo administrar? Esse é o caminho, na tua visão? O sócio-torcedor é de São Paulo que administra o sócio-torcedor. O que pode acontecer lá na frente é ver qual que é a dificuldade que o São Paulo está tendo com relação às entradas, né? Com relação à empresa que toma conta dos ingressos para a entrada do estádio, verificar se o problema é dessa empresa ou se é das pessoas que não estão cobrando a empresa. É sentar, conversar e tomar uma decisão. O que eu sei que se eu assumir, o São Paulo vai se cuidar disso aí, e se for possível, a gente vai cuidar com nossos próprios recursos, colocando pessoas e nós mesmos administrar a relação dos ingressos. Natel, eu queria falar de um assunto muito importante, que é o futebol feminino. Hoje é uma modalidade que está crescendo demais na questão de visibilidade. Você tem torcedoras que começam a acompanhar e que antes não acompanhavam porque não se sentiam representadas dentro de campo. E o São Paulo tem um time com jogadoras importantes e que vem demonstrando bons resultados até agora. Quem que vai comandar o futebol feminino do São Paulo? Nesse momento, ainda não conversei sobre isso. Eu tenho uma ideia sim, mas eu gostaria de informar isso só se eleito, né? Tem uma pessoa lá no São Paulo, é uma moça que sempre teve relacionado com o futebol feminino, que se eleita eu vou convidá-la, mas nesse momento eu não vou falar quem é. Bom, a gente Agora, já está quase chegando. Com relação a esportes femininos, o São Paulo tem que olhar quais são as dificuldades hoje, dar condições melhores para esse futebol feminino, com relação à estadia, com relação à estrutura do futebol feminino. O São Paulo vai olhar com mais carinho e investir um pouco mais nesse sentido. Você enxerga no futuro, pelo menos a médio prazo, o futebol feminino ter uma categoria de base, se não igual, mas pelo menos próximo do que hoje existe, que é a Cotia? Não vejo. Nesse momento, não. Bom, a gente já está quase chegando ao final da entrevista, Natel, temos aí mais ou menos uns 18 minutos já de papo, então para a gente poder encerrar, eu queria que você tratasse sobre um assunto que é com relação justamente à própria eleição do São Paulo. Acontece no próximo dia 12 no Morumbi, como a gente já disse no início do bate-papo, são os conselheiros que votam para a presidência. Essa, na tua visão, é a melhor forma do São Paulo escolher um presidente? O sócio um dia vai ter chance de escolher o próprio presidente do São Paulo sem passar por essa eleição de conselheiros antes? Olha, em todas as minhas entrevistas, eu falo que São Paulo deveria mudar a forma de eleger o presidente, fazer um plano de sócio-torcedor que ele possa também votar para presidente do São Paulo Futebol Clube, focar que não seja só os conselheiros, mas os sócios possam votar para o presidente também. O que o São Paulo precisa mudar é a forma de eleição, que a eleição tem sido muito estranha nos últimos anos, né? Principalmente agora, com relação ao que aconteceu. Não que eu vou fazer alguma coisa, não, mas o São Paulo precisa mudar, tem que dar transparência, aquilo que tem faltado no São Paulo em todos os seus setores. E nessa última eleição faltou transparência, faltou coerência para que você tivesse tranquilidade e mostrasse realmente o que o sócio gostaria que acontecesse no São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo precisa mudar muita coisa com relação a isso aí, e se dependesse de mim, se depender de mim, eu vou fazer essa mudança sim, porque o São Paulo tem que voltar a ser um grande time, com grandes atitudes, e mostrar que voltou a ser transparente e, principalmente,
mostrar que é um time sério. Roberto Natel, candidato à presidência do São Paulo, dia 12 de dezembro, agora saberemos quem será o próximo presidente do clube pelos próximos anos. Queria agradecer pela entrevista, Natel. Boa sorte para você na eleição. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado mesmo.